Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar a atividade questionário. O questionário é uma atividade que é composta por questões. Estas questões elas podem ser de respostas automáticas ou não. É possível criar um banco de questões no questionário e esse banco de questões pode ser utilizado em outros cursos dentro do Moodle também. Também é possível, a partir desse banco de questões, criar um questionário com perguntas aleatórias. Então, quanto mais questões você tiver no seu banco de questão, você pode definir uma quantidade que você deseja para o seu questionário e fazer com que ele sorteie o número de questões que você quer. Então, nesse vídeo, a gente vai ver como configurar a atividade questionário. Então, você como professor no seu curso no Moodle, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar no botão Ativar edição. Com a edição ativada, você tem que escolher o local onde você quer inserir o questionário. Em seguida, clicar em Adicionar uma atividade e escolher a opção Questionário. Então, primeiro a gente vai configurar as informações básicas do questionário. A primeira coisa é o nome desse questionário, que vai aparecer para o aluno lá na página inicial. A introdução é onde você vai colocar o enunciado, todas as instruções que o aluno precisa ter para que ele realize esse questionário. Se você ticar a opção Exibir descrição na página do curso, o item que você escreveu em introdução vai aparecer lá na página inicial do curso. Em seguida, a gente tem o item Duração. Se você quiser definir uma data de início e fim para esse questionário, você pode através desse item. Também é possível determinar um limite de tempo para esse questionário. Então, por exemplo, se o seu aluno for ter 30 minutos para responder esse questionário, você pode habilitar essa opção e definir por aqui o tempo determinado para o seu questionário. Em seguida, a gente tem a opção Quando o tempo expirar, a tentativa é enviada automaticamente. Então, se o tempo dele acabar, o que vai acontecer com o questionário dele, com as questões que ele respondeu? Há um período de carência no qual a tentativa pode ser enviada, mas não é possível modificar as questões. Tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas. Então, uma dessas três opções, caso você determine que o seu questionário vai ter um tempo limite de resposta. Em seguida, a gente tem o item Período de carência de envio, que só vai ficar habilitado se você, na opção anterior, escolher a opção Há um período de carência no qual a tentativa pode ser enviada, mas não é possível modificar questões. Então, a opção seguinte vai habilitar para que você defina a carência para que o aluno possa enviar o questionário. Em seguida, a gente tem a opção Nota. Então, aqui é possível você definir a categoria para onde vai esse questionário, a categoria de nota. Então, nesse caso, eu não defini categoria nenhuma no sistema de notas, então não há categorias para ser exibida. Nota de aprovação. Você pode definir uma nota para que o aluno seja aprovado ou não no questionário. Tentativas permitidas. Quantas tentativas você vai deixar para que ele responda o questionário? Geralmente eu utilizo uma ou duas, depende da complexidade do questionário, depende do seu objetivo pedagógico dentro do curso. Método de avaliação. Se você definir que o aluno pode fazer mais de uma tentativa no questionário, você pode definir aqui o método de avaliação. Então, qual que vai ser a nota que o sistema vai pegar, se é a nota mais alta, se é a nota média, enfim. Em seguida, a gente tem o item Layout. Então, por aqui a gente consegue definir quantas perguntas por página você deseja. Então, por exemplo, cada pergunta em uma página ou nunca, todas as questões em uma única página. No item seguinte, a gente tem o método de navegação. E aqui a gente tem a opção livre ou sequencial. Se você definir como livre, o aluno vai poder responder quais questões ele quiser na sequência que ele quiser. Se for sequencial, ele vai ter que responder questão a questão de acordo com que elas apareçam para ele na página.
Em seguida, a gente tem a opção comportamento da questão. A gente tem a opção misturar entre as questões, então as alternativas vão ficar misturadas toda vez que ele abrir o questionário, então vai mudar a ordem para ele. Como se comportam as questões? Nesse item, você vai definir como que você quer que o feedback apareça para o seu aluno. Então, por exemplo, o feedback adiado, ele só vai ter o feedback depois que ele responder todas as questões do questionário. Ou um feedback imediato, então conforme ele vai respondendo, ele já vai tendo feedback se ele acertou ou não. O modo adaptativo, conforme ele vai respondendo, ele já vai ter a penalidade se ele acertou ou não, ou sem penalidades. Então aqui é como que as questões vão se comportar conforme ele vai respondendo ao questionário. Em seguida, a gente tem a opção permitir refazer dentro de uma tentativa. Essa opção só vai aparecer se você mudar aqui o tipo de feedback, porque nesse caso, como padrão, ele está como feedback adiado. O aluno só vai ter o feedback após ele responder todas as questões do questionário. Se você muda por aqui, você pode permitir refazer dentro de uma tentativa. Estudantes podem refazer uma outra versão de qualquer questão finalizada. Isso vai modificar a nota dele no final. Eu prefiro utilizar sempre o feedback adiado, que é o feedback que ele vai ter ao final do preenchimento do questionário. Cada tentativa se baseia na última. Se você escolher sim, caso o seu questionário permita que o aluno responda mais de uma vez, na segunda vez, por exemplo, que ele for responder o questionário, a alternativa já vai estar sendo marcada de acordo com o que ele escolheu na tentativa anterior. Então, dessa forma, você já está dando uma dica para o seu aluno do que ele escolheu na tentativa anterior. Esses foram os itens do comportamento da questão. Em seguida, a gente tem opções de revisão. Então, aqui você pode marcar o que você deseja durante a tentativa, após a tentativa, mais tarde, enquanto ainda o questionário estiver aberto, ou depois do fechamento do questionário. Então, verifique que, por padrão, tudo está marcado. Então, o aluno vai ter acesso a todos esses feedback após a tentativa. Em seguida, a gente tem o item aparência, mostrar fotografia do usuário. Depois que o aluno responde as questões, aparece o nome de cada aluno e qual foi a alternativa que ele escolheu, qual foi a nota que ele obteve naquele questionário. Se você desejar que mostre também uma foto do usuário, você pode ir configurando essa opção. Casas decimais nas avaliações. Então, quantas casas vão ter em cada avaliação? Isso permite que você configure o 8,5, por exemplo. Casa decimais nas avaliações da pergunta. Então, aqui a gente tem outras opções também em relação à pergunta. Vou deixar aqui como padrão o mesmo para que as avaliações em geral. Em seguida, a gente tem mostrar blocos durante as tentativas do questionário, que são os blocos laterais do curso, que você define lá na página inicial do curso. Em seguida, a gente tem restrições extras nas tentativas e opção avançada. A gente tem senha, caso você queira colocar uma senha para acessar esse questionário. Requer endereço de rede, se você quer definir um endereço que ele vai ter que responder essa questão. Então, por exemplo, na faculdade que ele estuda, ele não vai poder responder essa questão na casa dele, em um outro endereço de rede. Forçar demora entre a primeira e a segunda tentativa. Caso o seu questionário permita que o aluno responda mais do que uma vez, você pode configurar para que ele só responda a segunda vez depois de X tempo. E o mesmo para o professor avaliar. Aqui você consegue habilitar isso. Segurança do navegador. Então, se você definir que o questionário vai abrir numa janela pop-up segura com JavaScript, então o aluno vai ter que ter instalado na máquina dele o JavaScript. São coisas que dificultam um pouco a execução da atividade pelo aluno e que geralmente eu não altero isso, a não ser que haja alguma especificidade no projeto do cliente. Em seguida, a gente tem a opção feedback geral. Se você deseja colocar um feedback geral para o caso de
porcentagens de notas, você pode. Então, por exemplo, se o grupo obtiver nota 100%, você pode colocar uma mensagem, um comentário sobre aquele aproveitamento do aluno. Você pode colocar uma mensagem motivacional. E aqui você consegue adicionar outros limites de nota, por exemplo, 0%. Se aquele grupo não acertou nada, então qual é a mensagem que você quer dar para esse grupo? E você pode adicionar outros campos de feedback de acordo com o limite de nota que você deseja também. Na sequência, a gente tem o item configurações comuns de módulo. Então, esse item é um item que é comum para todas as atividades. Então, por exemplo, a gente tem aqui visível ou não, se essa atividade vai estar oculta para o aluno ou não. Número de identificação de módulo, que é o ID dessa atividade, que o Moodle cria automaticamente. Então, não precisa mexer nessa opção. Se essa é uma atividade em grupo ou não, e se essa é uma atividade definida por algum agrupamento. Na sequência, a gente tem a opção restringir acesso, se há algum tipo de restrição de acesso para essa atividade e qual o tipo. Esse é um item que a gente vai ver num vídeo exclusivo, então não vou me aprofundar nesse assunto agora. Em seguida, a gente tem o item conclusão de atividade no curso, que também é um item que a gente vai explorar em um vídeo exclusivo, então também não vou me aprofundar nesse item. Então agora eu vou salvar e mostrar. Eu já configurei as informações básicas do meu questionário. Agora eu vou alimentá-lo com as questões que eu desejo para o meu questionário. Então a primeira parte do questionário foi configurada, agora eu preciso inserir as questões. Veja que ele me deu aqui que não há nenhuma questão inserida, então para eu inserir novas questões, para eu inserir questões, eu tenho que clicar aqui em editar questionário. Agora eu vou clicar aqui em adicionar e na primeira opção, mais uma nova questão. Aqui ele me dá todos os tipos de questão, então por padrão existem esses tipos de questão. Aqui a gente está usando a versão do Moodle 3.0, então existem novos tipos de questão que vocês em outras versões provavelmente não vão ver. Também há a opção de você instalar outros tipos de questão por meio da comunidade Moodle. Então, eu vou mostrar para vocês dois tipos de questão que são as questões mais utilizadas e as mais básicas, mas você pode fazer teste com todas as outras. Tem questões voltadas para a área de exatas, tem diversos tipos de questão. Se essas questões não te atendem, você pode procurar na comunidade Moodle também. Eu vou escolher a opção múltipla escolha, clicar em adicionar. E agora eu vou configurar a minha questão. Então a categoria é onde eu vou salvar essa questão. Por padrão, ele vai salvar no meu curso, dentro do meu curso, que o meu curso se chama teste. Então ele está salvando aqui no padrão teste. Eu posso salvar na categoria. O meu curso está dentro da categoria Moodle. E se eu salvar no banco de questões Moodle, todos os cursos que estiverem dentro dessa categoria vão visualizar essa questão também e podem ser utilizados em outros cursos. Se eu escolher o padrão sistema, eu estou salvando essa questão no Moodle inteiro. Então, independente da categoria de curso, todos os outros cursos podem ter acesso a esse questionário que eu estou criando. E tem também o nível mais baixo de todos, que é salvar essa questão somente para esse questionário. Então, se eu for criar um outro questionário dentro desse meu curso, eu não vou ver essas questões. Então, por aqui você consegue definir onde você quer guardar essas questões, se você tem a intenção de utilizar essas questões em outros cursos dentro do seu Moodle. Eu vou deixar como padrão que aqui dentro do meu curso teste mesmo, eu só vou utilizar nesse curso. Nome da pergunta é o nome da sua questão, que você vai identificar dentro do seu banco de dados. Então, esse nome é muito importante para você saber qual é a questão que você está se referindo. Geralmente, eu coloco o mesmo nome da pergunta e o texto da questão, para que eu, na hora que eu preciso identificar a questão, eu procuro pelo início da questão. Não preciso colocar numeral na frente, o próprio sistema vai reorganizar as questões se eu tiver configurado elas como aleatórias, e também eu não preciso colocar alternativas, conforme vocês vão ver a seguir. Escrevi a minha questão, vou copiar a questão e vou colar no texto da questão.
Marcação padrão é quanto essa questão vale. Depois, se você quiser modificar, você pode modificar, então eu vou deixar no padrão. Feedback geral, se você deseja colocar algum feedback para essa questão após o aluno responder, independente se ele acertou ou não. No item uma ou múltiplas respostas, você define se a sua questão tem apenas uma resposta correta ou múltiplas respostas corretas. Nesse caso, eu vou deixar apenas uma resposta. Misturar as opções, ele vai misturar entre as questões as alternativas. Numerar as escolhas em A, B, C, letra maiúscula, letra minúscula, 1, 2, 3. Você define, eu vou escolher A, B, C. E as respostas é onde eu vou definir as minhas alternativas. Escolha 1 é onde eu vou colocar a alternativa. Nota é onde eu vou colocar se essa questão está correta ou não. Feedback, caso você queira dar algum feedback para essa alternativa. Então, 4 é a minha resposta correta, então eu vou colocar como 100%. Pelo menos uma alternativa tem que estar correta. Caso você queira incluir outras alternativas, você pode. Feedback combinado. Então aqui você tem algumas opções para cada resposta correta, qual é a mensagem que você quer dar, para qualquer resposta correta, qual é a mensagem que você quer dar, para qualquer resposta incorreta, enfim, aqui são tipos de feedback que você pode dar para o seu aluno. Múltiplas tentativas. Caso o seu questionário permita que o aluno responda mais de uma vez, por aqui você consegue colocar penalidade, caso ele erre a alternativa. Tags. Se você quiser definir tags para essa questão, agrupando questões através de assuntos, você pode também. Esse é um item novo no Moodle, então nas versões anteriores não era possível configurar essa opção. Vou salvar mudanças e vou voltar para o meu banco de questões. Pronto, a minha questão foi adicionada. Caso você queira adicionar outro tipo de questão, você clica aqui em adicionar, mais uma nova questão. Agora eu vou escolher a opção ensaio. Essa é um tipo de questão que não tem resposta automática. O professor tem que corrigir um a um porque é uma questão dissertativa. Vou clicar em adicionar para configurar a questão. A mesma coisa em relação à categoria. Qual é a categoria que eu quero salvar essa questão? Nome da pergunta. Texto da questão que eu vou repetir. Feedback geral, se você quiser. Formato da resposta. Então, onde que o aluno vai escrever essa questão. Se tem HTML, se não tem, para o aluno. Exigir texto. Se essa questão é obrigatória ou não para o aluno. Tamanho da caixa de entrada. Quantas linhas você quer que o aluno escreva. Permitir anexos ou não. Caso você queira, você pode permitir que o aluno envie um anexo também. Modelo de resposta é o que você espera da resposta do aluno. Nunca o aluno vai escrever com as mesmas palavras o que você vai escrever aqui, mas vai ser um direcionamento do que você espera que o aluno escreva. Selecionador de informações, informação para avaliadores. Então, quais são as informações básicas que você quer que o seu professor observe e analise na resposta do seu aluno para que ele possa avaliar corretamente a resposta do aluno? Então, por aqui você vai definir também. Essas duas são opções novas que não existiam em versões anteriores do Moodle também, que foi implementada nessa versão 3.0. Eu vou deixar dessa forma. A gente tem a opção tags também, se você quiser definir as tags para essa questão. E eu vou salvar a mudança. Pronto, o meu questionário foi criado. Após a definição das questões do seu questionário, você pode abrir para os seus alunos responderem. Depois do aluno responder alguma questão, você não consegue inserir novas questões. Então, é necessário que o seu planejamento do curso e das questões estejam previamente. Então, é necessário que você planeje quais são as questões e insira todas elas antes do aluno responder as questões. Então, a gente finaliza a configuração do questionário.